receba todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, obrigado, bom dia. Senta um pouquinho em nome de Jesus, bom dia. Tem bastante lugar aqui, é só a gente se acostumar, não é? Olha, ó, se tiver gente lá atrás, só chegando. Aleluia. Ó, aqui, ó. Deixa eu me sintonizar onde que é o meio aqui, para ver para onde eu fico virado, porque eu tenho uma referência lá na igreja, não é? E aqui eu fico meio perdido. Irmãos, mas é muito bom estar aqui mais uma vez, manhã de ceia. E, como os irmãos sabem, nós pedimos para as poltronas, foi para a reforma. Eu tinha feito 2 cálculos. O primeiro que dava tudo certo, e o segundo dava tudo errado. E a princípio eu falei, nossa, vai ser mais do que dar certo tudo, porque o caminhão era para carregar na segunda, nós conseguimos desmontar e carregar tudo no domingo. Falei, vai acelerar. Só que a hora que o caminhão encostou na porta da igreja, ele falou, olha, só que eu não vou poder viajar amanhã cedo, porque a hora que eu cheguei aqui, quebrou não sei o que na roda. Aí me mostrou um trem lá, falou, vou ter que ficar consertando o caminhão amanhã cedo. Eu falei, vixe. Ou seja, as poltronas só chegaram lá no final da segunda, então eles foram começar a mexer na terça. Quando chegou na sexta-feira pela manhã, o dono da fábrica me disse, olha, pastor, todos os assentos já estão prontos, me mandou um vídeo, mas apenas 250 encostos. O senhor quer que manda o que está pronto ou quer esperar tudo para carregar a segunda? Eu falei, manda o que está pronto. Ele falou, o senhor vai pagar 2 fretes. Eu falei, não faz mal. Pelo menos a gente fica tudo como estava no programado. Mas aí quando foi no meio da tarde, faleceu a mãe de 2 funcionários dele, e aí desmontou o clima da equipe. E não adianta a gente querer as coisas à nossa força. Então, vamos no plano B. E o plano B era fazer o que nós estamos fazendo hoje, fazer o culto aqui no Instituto, porque para mim já é um evento teste para quando a gente tiver que desmontar, quebrar a parede lá da igreja, quando for ampliar a igreja, em nome de Jesus, amém? Então, a gente já sabe, a gente já fez aqui outros eventos, tem o culto do empreendedorismo, tem várias coisas que a gente faz aqui, mas é diferente de um culto, onde você coloca uma bateria, então a gente vê que precisa de um ajuste, né, de colocar o som a todo, é diferente de um som ambiente. Então, essas coisas nós vamos arrumando em nome de Jesus, mas o importante é a gente estar sempre preparado, e glória a Deus que nós temos esse espaço, né? Senão a gente tinha que carregar todas as poltronas para lá, depois carregar de volta para cá, e assim a gente fez aqui, mas graças a Deus que estamos aqui. Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em Salmos, capítulo 2, versículo 11. Eu quero começar aqui uma palavra que eu sei que eu não vou terminar hoje, mas é algo que eu quero deixar uma semente importante hoje. Eu acho que o dia de ceia é importante, a mensagem da ceia é como se fosse, ela dá uma direção para o mês, ela dá um norte para a gente. Uma mensagem de ceia nunca ela é uma mensagem qualquer, é uma mensagem que nós oramos muito, pedimos muito a direção para essa mensagem, e essa mensagem eu fui construindo ao longo da semana, eu, a pastora também, não é? E ela está concluída, mas ela não está concluída para ser ministrada inteira hoje. Então, eu não sei se vamos ter mais um domingo, ou quando que nós vamos prosseguir com ela, assim como Deus assim dirigir. Diz o Salmo 2, capítulo 11. Servi, você pode ler comigo, 1, 2, 3, que eu estou sem retorno, vamos lá. Servi. Vamos lá, mais uma vez, 1, 2, 3. Servi. Amém. O tema da mensagem de hoje é a restauração do temor de Deus. Por quê? Ao longo da mensagem você vai ver o porquê da restauração do temor. Todos nós sabemos que nós precisamos servir a Deus. Todos nós sabemos que não podemos servi-lo de qualquer jeito. Mas segundo o salmista,
e outros dezenas de textos na Bíblia, nós precisamos servir ao Senhor com temor, e também até com tremor, mas com temor e alegria. Agora, para a gente entender o que é temor para você? Pergunta para quem está ao seu lado, o que é temor para você? Se eu fosse rapidamente sair daqui e perguntar, o que é temor, Sueli? Ai, pastor, eu sei, mas sei lá. Sei lá, é verdade, sei lá. O que é, Cris? Medo, não é medo. Todo mundo baixou o rosto assim, como mesmo. Vamos lá, pastor Rodrigo. Reverência. Vamos lá, professor. Honra, respeito. Honra, respeito. Então vamos lá. O que é temor? Temor é o quê? É um respeito muito grande. É uma honra, é uma reverência, é uma submissão. E no caso a quem? A Deus. Amém? Quem entende até aqui fala glória a Deus. Então é um respeito, guarde essa palavra, respeito, não é? É uma honra, uma reverência, uma submissão a Deus. E o que não é temor? É aquilo que nós falamos ali. A maioria das pessoas pensa que temor é medo. E temor não é medo. Quando Moisés deu os 10 mandamentos para o povo, em Êxodo 20, logo após os 10 mandamentos, o povo foi chamado para se encontrar com o Senhor à beira do Sinai, e quando os relâmpagos e os trovões começaram em cima do monte, o povo teve medo. E Moisés disse para eles lá em Êxodo 20, não tenham... O que Moisés disse para eles? Não tenham o quê? Tenham o quê? Lê o resto. Não tenham medo. Deus veio para quê? Olha só, Moisés falou, não tenham medo, não é para ter medo. Não é para ter medo. Deus quer um relacionamento, mas como ter relacionamento com as pessoas se elas têm medo dele? Então, Deus veio para prová-los, para quê? Para que o temor de Deus, para que o respeito a Deus, para que a honra a Deus, para que a submissão a Deus os livre de pecar. Quando você respeita muito alguém, você deixa de fazer certas coisas. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha um respeito muito grande pelos meus avós. E um menino, certa vez, na idade, eu não lembro que idade que tinha, talvez 10 anos, eu ganhei uma espingardinha de chumbinho, de pressão. Vocês sabem o que é isso? Né? Hoje, agora, o negócio é mais violento, não tem mais essas coisas. Mas eu fui numa chácara que a gente tinha, e dava tiro em todo lugar, não acertava nada, nem abacate eu acertava. Tinha um pé de abacate, não acertava abacate. Aí um belo dia, mirei num passarinho na árvore, não é que eu derrubei o passarinho? E aí, a hora que o passarinho caiu no chão, ele ficou estribuchando e não morria. Eu falei, e agora, vou deixar ele estribuchando? Fui lá e dei outro tiro no passarinho. Aí, a hora que eu chego, a minha avó chega para mim e diz assim, eu não acredito que o meu netinho, que eu criei com tanto carinho, foi capaz de dar um tiro num pássaro, cujo canto alegrava a minha vida. Só de lembrar, eu começo a chorar. Isso é temor. É um respeito de não magoar aquele que você ama. É uma honra que você deixa de fazer certas coisas que para você parece brincadeira ou parece normal, mas não é. E Moisés estava falando para o povo, ei, vocês eram escravos, lá vocês tinham medo. Vocês estão sendo chamados para servir a Deus, mas não é para ter medo, mas sim temor. O que é temor? É um respeito muito grande. É uma honra, é uma submissão ao Deus que livrou vocês da escravidão, está guiando para uma terra de promessa. E é isso que vocês precisam ter, porque se vocês tiverem temor, isso vai levar vocês de pecar. E nós sabemos que o pecado faz separação entre nós e Deus. É verdade ou não é, irmão? Sim ou não? Então Deus que nos chama a um relacionamento, Ele quer que a gente tenha temor para não pecar, porque senão o pecado vai fazer separação entre nós. Por isso essa mensagem, a restauração do temor de Deus. O texto que nós vamos começar usando, eu só fiz uma introdução, está em 1 Pedro,
capítulo 1, versículo 15 e 17, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 17, diz assim: mas assim, vocês podem me ajudar, irmãos? Como eu estou sem retorno, eu preciso que vocês me ajudem, só hoje, vamos lá. Mas assim, como é santo... Olha só como que ele encerra: vivam com temor, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Depende da tradução, diz, durante o período da vossa peregrinação, pois somos peregrinos aqui nessa terra. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando que enquanto eu e você caminhamos nessa terra, até a volta gloriosa de Jesus, eu tenho que me portar, eu tenho que me posicionar com temor durante essa caminhada, com temor durante essa jornada. É importante para nós não nos esquecermos disso. O salmista fala da gente servir com temor, de se alegar-se até com tremor. Então, a minha intenção hoje, irmãos, é apenas semear um pouquinho de fundamento bíblico na vida de vocês a respeito do temor de Deus. Então, eu faço uma pergunta. Eu tenho que para entender o contexto, eu tenho que me perguntar: por que o mundo está um caos? O mundo está um caos ou não está, irmão? Sim ou não? Por que o mundo está em caos? Se você for ver na Bíblia, todos os textos que você consultar na Bíblia, quando o mundo está passando por um caos, você vai ver o motivo. E o propósito pelo qual o mundo está passando por um caos sempre é gerar um despertamento espiritual. Então, eu creio que essa mensagem é porque a igreja precisa despertar. Por exemplo, entre a Santa Ceia passada e essa ceia de hoje, houve um negócio aqui no Brasil. Vocês se lembram qual que é o nome dele? O que teve depois da ceia passada aqui no Brasil? Vocês lembram? Tem até um negócio de cinza no meio. O que teve aqui no Brasil? Carnaval. Vamos lá, nós acabamos de sair do mês do carnaval. E quando você acha que não tem nada que pode piorar, porque a cada ano eles se superam, a última imagem que eu me lembro de ter visto no jornal, eu não sei se você vai lembrar isso, que foi difundida nos jornais, eu nem assisto jornal em período de carnaval, irmão, para não ficar contaminado, mas sai no jornal escrito que eu leio ainda, e a imagem, eu não sei se vocês vão lembrar disso, a imagem que me vem do carnaval é Jesus dando um beijo no diabo. Eu não sei se vocês viram isso, mas é como se Jesus estivesse chamando o diabo para dar um beijo. Pode procurar que você vai ver. É um caos. Se você for ver, você viu nesse período que tinha gente matando o outro por causa de um esbarrão que levou. Agora, nesse próprio mês, talvez a notícia que mais me deixou escandalizado foi uma mulher que chamou uma grávida dizendo que ia ajudar e abriu a barriga dela com uma faca. Quem viu isso? Abriu a barriga dela com uma faca para tirar o nenê, ficar com o nenê e deixar a mulher sangrando até a morte. Que mundo que nós estamos? Se isso não for caos, eu não sei mais o que é caos. Então, quando você acha que o ser humano chegou no fundo do poço, nas suas depravações, nas suas iniquidades, você é surpreendido com outras coisas mais. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que antes da volta de Jesus, vai haver um derramamento da sua glória sobre a face da terra. Ok. Agora, antes dessa glória, para essa glória acontecer, precisa haver uma restauração do temor de Deus na sua igreja. E Ele já está fazendo isso. Agora, sabe por quê? Por que Deus precisa restaurar o temor? Pergunto para quem está falando. Por que Deus precisa restaurar o temor? Porque se temor é honra, como o pastor Robson disse, Deus não vê onde Ele não é honrado. Se o temor é respeito, a glória não vem onde não há respeito. E eu preciso me perguntar, até onde eu tenho honrado e respeitado a presença de Deus, a ponto de ter temor
do Senhor. Eu me lembro que logo que eu mudei para Nova Mutum, cerca de 25 anos atrás, o meu sogro estava precisando de um versículo para colocar na placa da fazenda. E todo mundo começou a orar, 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 e o versículo escolhido por ele foi: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, o temor do Senhor, ele é importante para nós. Então hoje, nesses próximos cultos, eu quero cutucar você, eu quero tirar você da sua zona de conforto, seja o que for que tenha que acontecer, mas que Deus possa restaurar o temor na igreja que somos nós, em nome de Jesus. Quem entende até aqui, fala glória a Deus. Agora veja bem, então o que atrai a glória de Deus? Se a glória de Deus vai vir antes da volta de Jesus, o que atrai? Essa honra, essa reverência, esse respeito atraem a manifestação da glória. Onde não tem reverência e honra, não tem manifestação da glória. Então o temor de Deus é uma mensagem necessária para todos nós hoje, não importa se é na igreja, se é para os líderes, se é para os governantes, se é para os pastores, se é para crente de todo mundo. Por quê? Porque a coisa está feia. O mundo está de ponta cabeça. Cada notícia que chega comprova que o mundo está de pernas para o ar. Por quê? Porque o mundo perdeu o temor. Agora, por que o mundo perdeu o temor? Por que o mundo perdeu o temor? Porque tem gente que afronta a Deus do jeito que afronta. Por que as pessoas fazem isso? A ponto de fazerem desfiles e pegarem uma cruz e enfiar onde não devem enfiar, fazer coisas absurdas. Por que as pessoas afrontam a Deus desse jeito? A resposta é: porque o temor foi perdido. Perdido primeiramente aonde? Aonde mais devia ter temor, que é entre nós, que é na igreja. Sabe, irmãos? Então, a resposta para esse tempo é o temor de Deus. Muitos de nós não trememos mais. Você lê a Bíblia, você vê que Tiago diz assim: até o diabo crê e treme. Quanto tempo faz que você não treme na presença de Deus? Eu me lembro que muitos anos atrás, eu tinha isso muitos anos, mais de 20, né? Eu tinha uma lojinha ali na Avenida dos Orapurus, próximo do Saito. E ali atrás da rodoviária ainda era tudo aberto, não tinha aquele monte de prédio que tem lá. E era um terrenão descampado e tinha terra para todo lado. E um belo dia eu estou ali dentro da loja, de repente eu começo a ver um movimento na rua, e eu me lembro como se fosse hoje. Eu fazia faculdade e um professor meu, ele corria e dava um saltinho assim e corria, parecia que o vento ia empurrar ele. Ele falou: uai, o que está acontecendo? E um vento, e aí, a hora que eu olho aquela ventania, e eu vejo gente parando o carro, procurando um abrigo, a pessoa abriu, fechei, a hora que eu olho assim, irmão, vem vindo uma nuvem preta. Eu não sei quem assistiu Independence Day, um filme assim que vem vendo aquela nuvem preta. Uma nuvem preta assim, vindo na posição, vindo de lá, assim, no sentido da Lúcia Fácil para o centro. Eu falei: Jesus, se o Senhor está voltando agora, misericórdia. Parecia, irmão, parecia um evento, como que é, não é cataclisma, como é que fala, pô? Catastrófico, é um negócio assim. E eu falei: irmãos, a hora que você fica, qual é a primeira coisa que você faz? Sabe, um tempo atrás teve uma pessoa que sequestrou um avião que ia da Espanha para a Alemanha e jogou o avião no despenhadeiro. E ali tinha um monte de ateu. Mas quando eles acharam os destroços do avião estavam cheios de celular. E a última mensagem gravada, falava, era a pessoa falando, chamando por quem? Clamando por Deus. Sabe, então, muitas vezes a gente não treme mais, parece que a gente só treme quando a gente tem uma experiência muito forte, está numa situação muito difícil. E Pedro, nesse texto que nós lemos, o apóstolo Pedro, ele está dizendo assim: olha, portai-vos com temor durante a sua caminhada aqui na terra. O que Pedro está dizendo? Você está andando como quem espera pela volta dele? Você está andando como se Jesus pudesse voltar hoje a qualquer hora, a qualquer minuto do dia, e você está pronto? A sua conduta é de alguém que vai ser arrebatado e vai para o céu, ou a conduta de quem vai ficar aqui na tribulação na terra? Então, quando Pedro diz assim, ó, portai-vos com temor, ele está dizendo assim: vivam como se ele pudesse voltar hoje e você estivesse pronto.
Então a pergunta que eu faço para a igreja de Jesus nessa manhã é: tem alguém aqui esperando pela volta de Jesus? Vai assim para mim ver, fala glória a Deus. Se você for olhar daqui, você vai ver que metade das pessoas não falaram nada, nem ergueram a mão. Porque também parece um reflexo da igreja, igual as 10 virgens, 5 estavam preparadas e 5 não estavam. Você tem certeza da sua salvação? Se a volta de Jesus fosse hoje, porque ele virá como um ladrão e dia a hora que ninguém espera, então ele pode voltar hoje, você está pronto? Sabe? Então a questão é, do jeito que alguns vivem, parece que Jesus não tem nem vontade de voltar. A Bíblia fala que ele fala assim: olha, eu vou preparar lugar e volto para vos buscar. É semelhante a um noivo que pede a noiva em casamento, e fala assim: olha, então tá bom, você aceitou casar comigo, então eu vou agora preparar um lugar para você. Na casa do meu pai, era assim que funcionava, tem muitas moradas, ou seja, tem bastante espaço, eu vou construir um quarto para nós, vou preparar um lugar para nós e volto para te buscar. Foi isso que Jesus falou. Então é um noivo que faz uma promessa para a noiva. E então, você imagina que esse noivo, que faz essa promessa para a noiva, quando ele volta, ele encontra essa noiva suja, desleixada, e quando volta, fala para ela assim, a noiva olha e fala: ih, você voltou? Não é uma noiva que espera, não é uma noiva que aguarda. A Bíblia fala que nós temos que ser a igreja como uma noiva ataviada. A noiva, quando ela se prepara para o casamento, ela vai fazendo um enxoval, ela vai preparando o vestido, ela vai bordando aquelas coisinhas no vestido, ela vai se preparando para a volta do noivo, para o casamento. Então, você é a noiva, nós somos a noiva, a igreja é a noiva. Que tipo de noiva nós somos? Sabe? Então, eu fico pensando nesse tipo de comportamento. Uma noiva que enquanto o noivo está lá ralando, pastor Rodrigo, preparando a casa, a noiva está no baile. Misericórdia. Sabe, para mim é fácil de ver, porque quando eu fiquei noivo da Ângela, eu morava em São Paulo, ela no Paraná. E era bacana, porque meu sogrão era tocha. Então ela falava assim: moça comprometida não sai à noite não. Mas tem umas aqui que pula cerca. Sabe? Então, enquanto o noivo está preparando lugar para nós, a noiva está aqui na festa. A noiva está aqui igual a porca que volta para a lama, igual o cachorro que lambe o seu vômito. Sabe? As vestes não estão tão brancas assim. Por quê? Porque eu não estou esperando, tanto faz o noivo voltar. Agora, quando você tem aquela noiva que é apaixonada, que passa um zap para o céu em oração, quando o Senhor vem? Volta Jesus, é igual, a gente canta aqui na igreja: Maranata, hora vem Senhor. O Espírito e a noiva dizem: vem. A noiva diz: vem. Mas tem noiva que fala assim: está tão bom assim, essa liberdade que tenho, ainda sou jovem, não é? Então é diferente. Tem uma noiva que não está nem aí, que está relaxada. Mas tem uma noiva que está se ataviando, que está se preparando, que não vê a hora de Jesus voltar, que fica mandando mensagem para ele todo dia em oração: vem Jesus, vem me buscar, eu não aguento mais viver sem a tua presença. Sabe? Então, eu vou perguntar de novo: tem alguém aqui esperando pela volta de Jesus? Aleluia! Então, você, que tipo de noiva é você? A noiva relaxada? Ou é aquela noiva que está ataviada, perfumada, adornada, com vestes brancas, esperando a volta do seu noivo? Então, hoje é dia de ceia. E a ceia, ela não é um recado: aponte o dedo para o seu irmão e diga. A ceia diz: examine o homem a si mesmo. Então eu tenho que me examinar as minhas vestes, né? Examinar a minha conduta, me examinar dentro da palavra. Será que eu tenho vivido, como Pedro disse, com respeito, com honra, com zelo, com temor, durante a minha caminhada aqui na terra? Ou será que tanto fez, tanto faz? Sabe, irmão, Salomão, ele escreveu assim antes de morrer, presta atenção. Salomão foi um cara que chutou o balde. Salomão, ele
chutou o pau da barraca, como diriam alguns, né? Ele teve, irmãos, 700 esposas, 300 concubinas. Não foi só isso, não. Ele permitiu e, de certa forma, se envolveu com rituais de outros deuses. Eu estava lendo a Bíblia ontem, e até, irmãos, eu não lembrava mais disso, acho que minha memória apaga algumas coisas para mim não ficar com raiva. Até santuário para Quemos. Sabe quem foi Quemos? O deus dos Moabitas. Até santuário para Quemos ele fez no Monte das Oliveiras. Eu fico, meu Deus do céu, como que Salomão perdeu o juízo desse jeito? Como um homem que se achava tão sábio pode fazer tanta burrada? Mas eu creio que o Salomão, já velho, ele se converteu. E olha o que ele escreve lá em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Olha só. 1, 2, 3. Me ajuda aí, retorno. Vai lá. De tudo. Olha só. Na minha tradução diz assim, de tudo que se ouviu. Ou agora, aqui está a conclusão. Olha o que ele fala. Ele chega no final da vida dele, irmãos, olha para mim. Um homem sábio, um homem já velho, idoso. Ele já tinha escrito Provérbios, estava encerrando Eclesiastes. E ele fala assim, ó, de tudo que eu falei, de tudo que se ouviu, eu cheguei a uma conclusão. E qual é essa conclusão? Tema a Deus. E obedeça aos seus. Por quê? É essencial para o homem. Ele chega a uma conclusão, um homem já velho, idoso, sábio, ele fala assim, olha, não faça como eu fiz burrada, eu errei, eu pisei na bola, sabe, eu sei aonde eu errei, e hoje eu posso dizer para vocês, sabe, eu perdi o temor. É alguém que chega no final da vida e fala assim, vai por mim, eu perdi o temor. Eu sei aonde eu errei. Então a conclusão é isso. Tema ao Senhor e obedeça os seus mandamentos. Olha a conclusão desse homem. Então, olha só que incrível. Agora veja bem. Eu não sei se você já encontrou alguém que perdeu o temor do Senhor por aí. Você já encontrou com alguém na rua que antes era, né, que antes estava na presença de Deus e por algum motivo se desviou, perdeu o temor de Deus e degringolou a vida? Tem alguém que você já encontrou alguém assim, alguma vez? Ergue a mão para mim ver assim. Como que está a vida dessa pessoa? Normalmente está numa situação triste. Tem cada pessoa que você encontra na rua que é misericórdia. Por quê? Porque a perda do temor não vale a pena. Então, o temor do Senhor, meus irmãos, tem que ser o nosso tesouro. Nós não podemos depreciá-lo, nós temos que valorizá-lo. E por isso que essa era a razão. Que o temor do Senhor era o prazer de Jesus, irmãos. Olha que texto mais lindo. Quando o profeta Isaías, ele profetiza a respeito de Jesus, no capítulo 11, do versículo 1 até o início do 3, sabe, ele fala que a motivação de Jesus era agradar a Deus. Olha o texto, Isaías 11, versículo 1, fala, olha só, um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Isaías está falando de quem? Isaías está falando de quem? Jesus. Vamos lá. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá o quê? Sabedoria e entendimento. O Espírito que traz o quê? Conselho e poder. O Espírito que dá o quê? E dá o quê? Temor do Senhor. O que mais? Versículo 3. E ele se inspirará. Meus irmãos, na minha diz assim, ele se deleitará. Mas olha que tradução gostosa, ele se inspirará no temor do Senhor. Pergunta para quem do seu lado, o temor do Senhor ainda te inspira, irmão? Sabe, você ainda se deleita, você ainda se deleita, tem prazer no temor do Senhor, porque é isso que está falando. Olha, vai vir uma pessoa, vai vir Jesus, e ele vai ter prazer no temor do Senhor, não vai ser pesado, ele vai se inspirar, a sua conduta vai se inspirar no temor do Senhor, e é isso que nós precisamos, sabe, irmãos, enquanto nós estamos aqui, a nossa missão é a cada dia querer ser mais parecido com Jesus, amém? Quem quer ser mais parecido com Jesus a cada dia, dá glória a Deus.
Sabe, irmãos, a minha missão, e eu quero ser mais parecido com Jesus hoje do que fui ontem. Eu quero andar aqui nessa terra como Jesus andava. Eu fico pensando quando eu falo para os irmãos, empresta os seus pés para Jesus visitar alguém, empresta a sua voz para Jesus falar com alguém, empresta as tuas mãos para Jesus tocar em alguém. Eu quero ser, irmãos, a nossa missão, por quê? Porque a Bíblia fala que o homem foi feito imagem e semelhança de Deus, mas com a queda ele perdeu isso. Então quando Jesus veio, Paulo ele diz assim, todos nós temos que ser conforme Jesus. Conforme é como a forma, é entrar na forma de Jesus. Então eu quero ser conforme Jesus, eu quero andar como Jesus andava, eu quero falar como Jesus falava, eu quero ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, e eu quero me inspirar no temor do Senhor, como Jesus se inspirava, eu quero me alegrar, ter prazer no temor do Senhor, como Jesus tinha. Então não é medo, é algo que pode alegrar, é algo que pode trazer prazer. Quem entende até aqui fala glória a Deus. Então Jesus ele carregava esse espírito de temor, ele se deleitava. Então bate no seu peito e fala assim, Senhor, restaura o temor do Senhor na minha vida. Fala mais forte, fala, restaura o temor do Senhor na minha vida. No capítulo 8, Isaías ainda diz assim, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Será que é isso que diz assim? Olha só, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. O que é espanto de Deus? A palavra espanto é uma palavra que significa assombro, pavor, terror, mas também admiração, veneração, ou uma ordem inspirada por uma autoridade em relação ao sagrado e ao sublime. Mas eu fico me perguntando, o que ainda te espanta? Será que esse temor começa a me filtrar? Lembra que Moisés disse assim, olha, o temor do Senhor é para impedir você de pecar. Então esse espanto, esse temor, ele tem que ser um filtro que eu coloco na minha vida, um filtro que eu coloco na minha mente, um filtro que eu coloco na minha conduta, para me impedir de pecar, para mim ficar mais parecido com Jesus. Então existem coisas que, por exemplo, que vai vir na sua mente, e que de repente, se você passar pelo filtro do temor do Senhor, você vai falar assim, poxa vida, se eu ficar pensando nessas coisas, eu não vou ficar parecido com Jesus não, porque eu creio que Jesus não ficava pensando nessas coisas não. Por quê, irmãos? Porque nós somos bombardeados. Depende do tipo de conversa que você tem, o teu celular está escutando. Na hora que você abre a porcaria do Instagram, já vai vir ali um vídeo pornográfico. Por quê? Porque é o teu algoritmo. É aquilo que ele escuta. Faz um teste, começa a falar assim, estou com vontade de comprar um quadro. Esses dias eu estava querendo comprar um quadro para pastor, não falei nada. Eu falei, vou fazer uma surpresa. Irmãos, toda hora que eu abri o Instagram, vinha anúncio de quê? De quadro. Eu falei, como que ele fica sabendo? Ele tem um espião, essa porcaria. Agora, se até o celular sabe o que você está querendo, irmão, imagina o capeta. Então, o capeta conhece a tua rotina. Se você é uma pessoa que de repente gosta de pornografia, ele vai inundar o teu celular de pornografia. Vai inundar a tua mente com pensamentos desse jeito. Agora, se você tem um filtro do temor do Senhor, você fala, Senhor, eu submeto a Ti os meus pensamentos, e vai pensar em outra coisa. Vai pensar nem que for no Corinthians, irmão. Melhor pensar no Corinthians do que nessas porcarias. É verdade, não é? Então, sabe, o temor do Senhor é um filtro para que eu venha a ser mais parecido com Jesus, não é? Então, é um filtro poderoso. Então, olha só, Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29, diz assim, portanto, é isso? Já que estamos, me ajuda aí, então vamos lá, 1, 2, 3, portanto, meu Deus, por quê? Meu Deus, então olha só, olha o que o autor de Hebreus está dizendo assim, adoremos o nosso Deus de modo aceitável, com reverência
E temor é desse jeito que a nossa adoração deve ser. E depois ele encerra, porque o nosso Deus, ele é fogo consumidor. É muito forte, ele não foi fogo consumidor, ele é. Quem entende isso, fala glória a Deus. Então, qual é o modo aceitável? Eu não posso chegar na frente dele. Eu tenho uns cabras que são muito liberal, que falam assim, e aí, cara? E aí, né, tem uns apelidos para Deus aí, eu fico pensando, meu Deus, está perdendo muita reverência. Sabe, eu sou do tempo, irmãos, as coisas estão muito mudadas. Mas até no cinema você não podia nem ir de bermuda. É verdade ou não, irmãos? Não sei alguém desse tempo aí, sim ou não? Tinha um tal de um lanterninha, você sabe o que é isso? Lanterninha, um cara ficar com a lanterninha assim, olhando assim, e falava para fora. Se ele tivesse na porta, você nem entrava. Por quê? Isso aqui não é jeito de vir no cinema. Irmão, você não podia ir no cinema de bermuda. Não podia ir no cinema de bermuda. Sabe? Então, por quê? Porque era falta de reverência, não era coisa apropriada para o lugar. Então eu fico pensando de que forma que a gente entra na presença de Deus. Sabe, irmãos, eu tenho 50 e poucos anos, e eu não tenho coragem de orar para Deus sem camisa. Pode ser bobagem, mas é uma questão de reverência. Sabe, sei lá, tem hora que você está até no banheiro cantando, falando com Deus, não tem problema. Mas a questão é que quando você vai entrar mesmo na presença de Deus, né? Então, sabe, a reverência e o espanto são uma prova de que nós conhecemos a Deus como um Deus atemorizante. Agora, voltando, por que o nível da glória então baixou na igreja? Por que às vezes a gente não vê milagres como a gente via no passado, ou como a gente gostaria de ver? É porque baixou o nível de temor, irmãos. Baixou o nível de temor. A glória não vem onde o padrão está baixo, onde baixou o padrão de honra, onde baixou o padrão de reverência. Quem quer ver mais milagre, fala glória a Deus. Nós precisamos de mais temor. Nós precisamos de melhorar a nossa conduta. Sabe, o povo de Israel no deserto, né? Como eu disse lá no começo, Moisés chama o povo, dá os 10 mandamentos. A hora que o povo vê os trovões, irmão, vê os relâmpagos. Eles não viram nem a glória, pastor Rodrigues, só viu o trovão e o relâmpago. O povo teve medo, não era para ter medo, era para ter temor. Sabe, então, quando a presença de Deus inunda um lugar, ela traz temor. Por exemplo, que dia que você já viu alguém sair de um momento de oração e falar, agora eu vou pecar? Irmãos, eu nunca vi a pessoa estar orando, aí ela levanta a oração e fala assim, me deu uma vontade de pecar. Eu nunca vi uma pessoa sair de um culto de ceia e falar, rapaz, mas estou com vontade de pecar, hoje eu chuto o balde, hoje esse domingo, recebi sexta-feira. Sabe, porque se a pessoa tiver vontade de pecar, é porque ela não estava na presença de Deus. Então, ou seja, toda vez que você estiver na presença de Deus, você não tem vontade de pecar. Por quê? Porque o Senhor é temível. Ele é o rei de toda a terra. Então, a presença de Deus tem que trazer temor em nós. Eu me lembro da experiência de Jacó. Vocês se lembram que Jacó enganou o irmão dele, né? E aí ele foge do irmão dele. Quem lembra da história? Ele troca ali, engana o irmão dele por um prato um ensopado ali de lentilha. E aí depois ele se veste com o irmão dele, porque ele queria a bênção no lugar do irmão dele. A mãe dele fala assim, seu irmão foi preparar uma caça para o pai, para ele abençoar, mas enquanto isso, faz assim, veste a roupa do teu irmão que é peludo, não é? E vai lá, e ele chega para o pai dele abençoar, o pai fala assim, mas vem cá, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Ele fala, não, sou eu, e o paizinho velho, cego. Eu sei que quando o irmão vem, viu que ele tinha roubado a bênção, ele tem que fugir. A hora que ele tem que fugir, ele vai convertendo. E aí ele tem uma experiência com Deus. Ele pega uma pedra, faz de travesseiro, e durante a noite ele tem uma visão. Ele vê uma escada que vinha do céu até a terra, e os anjos de Deus subindo e descendo. Aí ele dá uma revelação. Gênesis capítulo 28, versículo 16 e 17. E aqui eu começo a ir para o final. Vamos lá, 16, 17.
Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está nesse, e eu não. Que mais? Irmãos, ele só pega uma pedra, só tinha pedra fundamental, depois ele derrama um óleo e fala: aqui vai ser Betel, significa casa de Deus, mas ele tem uma revelação, ele fala assim: quão temível esse lugar, é a casa de Deus, é a porta do céu, e ele só tinha uma pedra. Às vezes a gente não tem reverência nem com a casa de Deus, às vezes a gente não tem experiência nenhuma com a presença de Deus. E então, para concluir essa parte, eu quero falar um pouco do reflexo do caráter dos homens desse tempo, dessa sociedade sem limite. Vamos lá, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, e aqui a gente vai partindo para o encerramento. Olha o reflexo do caráter dos homens e das mulheres desse tempo, de uma sociedade sem limite. Diz assim: saiba disso, nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias, irmão, sim ou não? Olha lá. Nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Os homens serão o quê? Irmãos, isso é muito forte. Paulo está ensinando ao seu discípulo Timóteo, ele está falando assim: ó, nos últimos tempos vai ser difícil. Os homens serão desse jeito, ó, mais amantes, serão amantes de si mesmos. Não amam a Deus não, eles amam a si mesmos. Se me dá prazer, que se lasque a Deus. Se me dá prazer, que me lasque a minha esposa. Se me dá prazer, que se lasque os meus filhos. Se me dá prazer, que se lasque o meu patrão. Se me dá prazer, que se lasque os meus amigos. Mais amante de si mesmo, sem filtro. Uma pessoa assim é parecida com Jesus, irmão, sim ou não? Uma pessoa assim, ela vive com temor aqui na terra, no tempo da sua peregrinação, sim ou não? Uma pessoa assim, ela vive esperando pela volta de Jesus, irmãos? Não. Amantes de si mesmo. Ah, mas talvez você não seja amante de si mesmo. Mas aí diz, apegados ao dinheiro. Será que as pessoas são apegadas ao dinheiro nos dias de hoje? Irmãos, quer ver quando a pessoa é apegada ao dinheiro? Dá 20 reais para tua esposa passear no shopping. Vai você com 20 reais no shopping. A resposta vai ser: não dá para comer nem um McDonald's. É verdade ou não é? Aí dá 20 reais e fala: você vai dar de oferta na igreja. Tudo isso. As pessoas são apegadas ao dinheiro. São arrogantes. São orgulhosos. A lista vai: blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis. O que é irreconciliável, irmão? Nós temos o ministério da reconciliação. Nós temos que buscar reconciliar as pessoas. As pessoas falam: você não sabe o que eu passei, você não estava no meu lugar, e bababá, eu estou com a razão. Sabe, as pessoas, elas não se esforçam para se reconciliar com ninguém. Tem pessoas que são irreconciliáveis, ela não quer nem saber. Ela não quer nem saber se Jesus voltar hoje, ela prefere ficar do que se reconciliar com o seu irmão, com alguém da sua família. As pessoas são caluniadoras, falam que não sabe, fala dos outros sem ter prova. Ouviu lá uma fofoca na esquina e já sai espalhando. Caluniador, não tem temor nenhum do Senhor. Sabe, as pessoas são sem domínio próprio, são cruéis, a lista está aí: inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos. Mas o que me deixa abalado é ao final, ele diz assim: mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Em outra tradução diz assim: mais amantes dos prazeres do que amante de Deus.
O que é isso? É uma pessoa sem nenhum o quê? Temor. E encerra dizendo, aparência de piedade e nega o seu poder. Eu tenho medo dessa questão de cristão por aparência. Isso eu tenho medo. Porque a Bíblia fala que quando Jesus ele estava caminhando, ele viu uma figueira que parecia que tinha muito fruto. É figueira, né? E aí ele chega lá para ver se tinha fruto na figueira, porque aquela árvore tinha aparência de que tinha fruto, mas não tinha. E a hora que ele vai lá, ele fala para ela, ninguém mais coma fruto de ti. E no outro dia, quando os discípulos passaram lá, a árvore estava seca. Tem outra parábola na Bíblia que fala que tinha lá era uma figueira também plantada no meio da vinha, é isso? Eu me confundo. E aí o cara falou assim, o que essa árvore está fazendo aqui que não dá fruto? Corta. Aí a pessoa falou, não, deixa mais um ano, eu vou adubar, eu vou cortar, eu vou tratar. Se o ano que vier ela não der fruto, eu corto. Eu fico pensando se o Senhor não tem procurado frutos em nós e não tem achado há tanto tempo. Será que eu tenho dado frutos para o reino de Deus? Ou será que eu sou um cristão de aparência? A Bíblia fala que uma árvore se conhece pelos seus frutos. Dá uma olhada para a pessoa que está do lado e fala, tem fruta aí? Você tem cara de crente e nada de crente por dentro. Porque às vezes é fácil, irmão, meter um terno e vir no culto domingo, vir na ceia. Na ceia eu venho, faço até uma postagem, aleluia, estava na ceia. Mas na segunda-feira eu volto a pecar. Aparência de piedade. E nega o seu poder. Isso é um reflexo dos homens desse tempo. A sociedade está sem freio, sem limite. E quando falta limite, olha o que acontece. Mais um texto para a gente explorar aqui, ó. Romanos 1, de 20 a 32. Aqui é forte, irmãos. Olha só, vamos lendo, ó. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. E, portanto, eles não têm o quê? Desculpa o quê? Nenhuma. Nós não temos desculpa, irmão. Nós podemos ver a obra de Deus em tudo. Eles sabem quem Deus é. Olha só, olha lá. Você pode ler só o comecinho, só a primeira linha. Eles sabem, mas não lhes são. Misericórdia. Eles sabem quem é Deus, pastor Rodrigo, mas não lhe dão a glória que ele merece. Não são agradecidos. A pessoa, quando ela não é grata, ela reclama, ela é murmuradora. E diz assim, pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos. Aí continua o texto dizendo assim, em vez de adorarem o Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, com os animais de quatro patas, com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas o quê? Sujas, misericórdias, e para terem o quê? Não, fala forte, para terem o quê? Misericórdia. Olha só, desejo do coração para fazer coisa suja, para ter relação vergonhosa. Vai dizendo, eles trocam a verdade de Deus pela mentira. Adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorar e servir o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocaram as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixaram as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem.
estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, mentiras, brigas, mentiras e malícia. Caluniam, falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus, são atrevidos, orgulhosos, vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Aí eu, no final, olha só, irmãos, podemos ler junto? 1, 2, 3. Eles sabem. Mas mesmo assim, misericórdia. Eles sabem o que mandamento que Deus diz, mas não estão nem aí. Não se importam. Sabe, mas continua a fazer e ainda aprova quem faz. Por que é assim? Porque perderam o? Se você sabe o que Deus diz que não aprova essas coisas, você faz mesmo assim, porque você perdeu a honra, perdeu o respeito, perdeu o temor. Sabem o que o mandamento de Deus diz, mas não se importam. Continuam a praticar tais coisas e ainda aprova quem faz a mesma coisa. Então, meus irmãos, misericórdia. Nós precisamos de uma restauração. Quantos desses pontos que nós lemos aqui você se identificou com isso? Porque depois de perder o temor, o próximo nível da pessoa é corrupção. A pessoa começa a se corromper. Corrupção moral, corrupção espiritual, corrupção de toda parte. Não é? Quando o temor de Deus se afasta, o homem começa a se corromper. Se corrompe por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Sabe? Não vou falar nada. A pessoa não sei qual é, fala assim, não, dá um cafezinho aí que está tudo certo. Se corrompe. E uma vez que a pessoa se corrompe, começa uma anarquia interior e exterior. Se instala uma bagunça na vida do cara. Por quê? Porque obediência, irmãos, não é parcial, é um mandamento. Obediência não é opcional. Então, a marca de um homem de Deus de verdade é ter medo de uma coisa, de que o temor de Deus vai embora. Quando Davi faz o Salmo 51, irmãos, ele não se preocupou com o palácio, com dinheiro ou com a riqueza, mas ele diz no verso 11, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Isso é a marca de um homem com temor de Deus. Fala assim, eu posso perder o palácio, posso perder dinheiro, posso perder o trono, posso perder a coroa, só não me tire da tua presença, só não me retire teu espírito. Isso é temor de Deus. Quem entende até aqui, fala glória a Deus. Então, um dos propósitos do temor de Deus é tirar o nosso desejo de pecar. Sabe? Então, o temor de Deus, ele volta para a igreja, eu vou acelerar, que senão não vai dar tempo, com arrependimento. E arrependimento não é tentar consertar o erro, não. É a tentativa de reconectar o relacionamento. Porque se você perder o temor, teu relacionamento com Deus já não é como devia. E não é uma questão só de consertar. Porque consertar o erro é coisa de crente infantil, que fala assim, eu errei, o que vão pensar de mim? Eu não estou preocupado com o que vão pensar de mim, eu quero me reconectar com Deus, eu não consigo viver sem Deus. Esse pecado que eu cometi me separou de Ti, Senhor. Eu preciso me humilhar, eu preciso consertar. Eu sei que o que eu fiz vai ter consequência aqui na terra, mas o que eu quero, o que eu preciso é de Ti. Amém, irmãos? Então, esse culto de ceia talvez seja um culto que eu vim para a igreja com muito medo. Irmãos, foram dias difíceis. Esses últimos 15 dias, muita batalha. A gente está fazendo o EIFOL, né? Quando a gente começa a mexer com libertação, já começa as batalhas espirituais. Começou uns 15 dias atrás. E paulada de aqui, paulada de lá, e vamos, e vai, e etc. E glória a Deus. Mas hoje parece que eu vim com medo para a igreja, pastor Robson. E qual é o medo? O meu medo não é que você não volte domingo que vem no culto. O meu medo é não ser um pastor que prepara a igreja, que prepara a noiva para a volta do noivo. Esse é o meu medo. O meu papel como pastor é preparar você, eu e você,
a igreja, nós somos a noiva de Cristo. E a noiva tem que estar se preparando para a volta do noivo. Se você não está se preparando, se você não está vivendo com temor nesse tempo de peregrinação, se você não está desse jeito, eu não sei se eu que não consegui ministrar o que você precisava ouvir, ou se foi você que estava igual ali o livro de Romanos, que sabe o que diz o mandamento de Deus e não se importa. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu me lembro, volto às palavras de Jacó, quão temível esse lugar. É a casa de Deus, é a porta do céu, é aqui que você aprende como é que faz, é aqui que você vê o que Deus está te ensinando, que você entra na presença de Deus. Então nós precisamos restaurar o temor do Senhor no nosso coração. Eu creio que Deus vai falar conosco, assim como Ele falou com Elias. Vocês lembram de Elias, não é? Orou para que não chovesse, e não choveu. Depois de 3 anos ele orou para chover e choveu. E ele desafia os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, e mata os profetas de Baal. Vem fogo do céu na oração dele, vocês conhecem o texto. Mas depois ele foge de medo da rainha Jezabel. Ele fica com medo da rainha quando ele devia temer a Deus. Então ele foge, e no meio do caminho, irmãos, presta atenção nisso. No meio do caminho, vem um anjo e dá um pão para ele. E com a força daquele pão, ele caminha 40 dias. Fala, glória a Deus. Não, ele caminhou 40 dias, mas caminhou na direção errada. E aí quando ele chega na caverna, Deus chega na caverna e fala para ele assim: ô Elias, o que você está fazendo aqui? Volta. Sabe qual é o nosso problema? Hoje a gente vai participar da ceia. A gente vai participar do pão. A gente vai participar da provisão de Deus. E a gente não pode sair daqui e caminhar na direção errada. Quem recebe provisão de Deus e continua caminhando na direção errada, é porque não tem temor. Quem recebe da provisão de Deus, que diz: esse é meu corpo. Ei, quem de mim se alimenta por mim, viverá. Esse é meu corpo que foi entregue por vocês. Quem recebe provisão de Deus e continua caminhando na direção errada, é porque perdeu o temor de Deus. Então Deus fala para Elias e está falando para nós: Elias, volta. Ninguém mandou você vir aqui para a caverna. Eu não sei de onde você está se escondendo, não sei que buraco você se meteu, não sei que caverna que você está escondido, mas Deus está chamando a gente para voltar. Voltar o quê? A ter temor de Deus. Nós perdemos o temor em muitas áreas. Quantos filhos que não honram os seus pais nós temos aqui nessa manhã? Filhos que falam para o seu pai como se fosse de igual para igual. Fala: e aí, velho, você não sabe de nada. Por que faz isso? Perdeu o temor. Quantas mulheres cheias de ira nós temos aqui? Aquelas que falam para o marido que quer ou não quer. Parece que vive possessa, furiosa, colérica. Cada 100 palavras denigre o seu marido. Perdeu o temor. Muito provável que aqui hajam homens casados há muitos anos, ainda envolvidos com pornografia. Perdeu o temor. Misericórdia, não tem medo de ir para o inferno, não. Por que tem mulheres que assumem o governo da casa, pastor Rodrigo? Sabe? Aproveita que o marido é um Acabe, um banana, mas usa da oportunidade para manifestar o espírito de Jezabel. Perdeu o temor. Por que falam um dos outros? Nós lemos aqui em Romanos. Por que falamos uns dos outros? Perdemos temor? Porque muitas vezes estamos num ambiente sem temor.
Eu gostei de fazer o culto aqui no Instituto, porque não tem bebedouro ali. Vou tirar o bebedouro da igreja. Dá um glória. Ah, tomar banho. Quem quiser que vem com uma garrafinha. Não é possível levantar 10 vezes por culto para ir beber água. Perdeu o temor. Agora, mais do que 10 vezes para beber água, levantar 20 vezes para ir no banheiro. Tem gente que 20 vezes por culto vai no banheiro. Misericórdia. Mas só isso não. Tem gente que não sai no celular no culto. O culto está acontecendo, em vez dele estar adorando a Deus, ele está lá vendo a rede social dele. Deus está vendo e o diabo está vendo. É capaz do diabo mandar bem aquela mensagem lá bem aquela mensagem ali. O outro fica de conversa fiada enquanto o culto está acontecendo. Em vez dele estar louvando de adoração, está lá, você viu lá. Está falando nada a ver, assunto nada a ver na igreja. Tem 24 horas por dia, 7 vezes por semana, vai falar do preço do ovo na hora do culto, pô. Estou perdendo de adorar a Deus, só tenho 30 minutos para adorar a Deus. Chego atrasado. Mas não é porque eu chego atrasado, porque aconteceu, furou o pneu, é porque é vício. A gente que senta na frente, a gente sabe que tem pessoa que chega na hora do último hino na igreja. É verdade ou não, irmão? Sim ou não? É vício. Ele vem na igreja só para receber, ele não tem nada para oferecer. Porque é no louvor que você presta o culto a Deus, você oferece a Deus. Perdeu o temor. Fica mais... Não, peraí, está muito cedo para ir na igreja. Fica mais 20 minutos lá no celular, mais 20 minutos lá vendo Faustão. Nem tem Faustão, mas o que tem lá hoje na televisão, pastor Rodrigo? Hã? Antes do horário do culto, o que passa lá? Hã? Globo Rural? À noite também? Vendo o Globo Rural. Tem outros irmãos que falam assim, os jovens sentam aqui, eles vão lá em cima na galeria e ficam de namorico. Não tem temor, eu não sei se é o pai que não ensina ou eu que é o pastor que não ensina direito. Vive como se Jesus não fosse voltar, irmão. Tem 24 dias para namorar na igreja, namora depois, antes, sei lá. Em vez de estar adorando, está assim, no cabelo da bonita. Aí faz assim, E eu estou vendo vontade de falar, Jesus manda um raio. Estou igual o João, né? Estou igual o João e os discípulos que falam assim, Senhor, quer que manda um raio vir do céu e pegar esse povo? Jesus fala, não é desse jeito, é misericórdia ainda. Mas faltou temor. Agora eu sou bonzinho, eu me lembro, eu não sei quem veio, uma vez nós trouxemos um apóstolo, chama Robert Dudo. Não foi esse, não. Acho que foi outro que veio do Canadá, eu não lembro. Eu sei que ele estava pregando assim, de repente ele pega assim, ele vê um casal de namorado assim à esquerda. Faz muitos anos isso, irmão. Ele para o culto e fala assim, ei, você vai casar com ela? Eu falo, não sei. Ele falou assim, então como que você fica na casa de Deus desse jeito com ela aqui? O cara não era nem o pastor da igreja, mas ficou escandalizado. A mãe ficou brava, queria sair da igreja. Expôs a minha filha publicamente. Mas se o pai não ensina, o pastor tem que ensinar. Vou começar a fazer assim. Vocês aprovam, irmão? Quem aprova, ergue a mão. Então aplaude Jesus. Por isso que eu falei, eu não sei se você vai querer voltar mais na igreja. Mas eu estou com medo da igreja não ter mais temor do Senhor, peraí. Que virou banco de praça, pô. Virou sombra de árvore. Onde está o temor do Senhor da igreja? Jacó tinha uma pedra, só uma pedra. E ele falou, quão temível esse lugar, é a porta do céu, é a casa de Deus. E não é só aqui ele é reflexo da conduta lá fora. Eu fico pensando, meu Deus, se não tem reverência, se não tem honra aqui dentro, imagine lá o sofá da casa dele como que é. Quando está no carro, quando está debaixo da sombra, quando está atrás do muro da escola. Então, meus irmãos,
parar aqui. Quero chamar você a um tempo de oração. Pedro disse: vivam com temor durante o período da vossa jornada aqui na terra. Até quando? Até Jesus voltar. Jesus está voltando. Antes disso acontecer, nós vamos ser inundados pela glória de Deus. Mas pela glória de Deus acontecer, o temor tem que ser restaurado, porque ele não vem onde ele não é honrado. Ele não vem aonde ele não é respeitado. E ele precisa vir nas nossas vidas. O respeito precisa estar aqui dentro. A honra precisa estar aqui dentro. A restauração do temor tem que estar aqui dentro. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui de volta. E eu quero convidar você para um tempo de oração, em nome de Jesus. Fica de pé. Vem aqui, pastor Robson. Conduz a gente aqui nos minutinhos de oração aqui, por favor.